As gravações de câmeras de segurança são frequentemente uma das melhores formas de evidência, junto com o DNA, na solução de crimes. Elas são mais confiáveis do que testemunhos e podem ser reproduzidas, permitindo que os investigadores analisem cuidadosamente em busca de novas pistas. No entanto, mesmo com os avanços tecnológicos atuais, essas gravações nem sempre resultam em um veredito de culpa ou fornecem as respostas desejadas. Neste vídeo, vamos examinar 5 registros de câmeras de segurança com histórias perturbadoras. Jack Sutton aparece nesta gravação de câmera de segurança no aeroporto Atatürk, em Istambul, em outubro de 2015, parecendo apenas mais uma passageira comum. O vídeo mostra pessoas caminhando pelos corredores e se dirigindo aos banheiros, sem nada aparentemente em comum. No entanto, essa filmagem está ligada a um caso extremamente controverso. Em 18 de outubro de 2015, Jack Sutton, de 50 anos, desembarcou no aeroporto turco por volta das 22 horas. Seu destino final era o Iraque, com um voo programado para a cidade de Erbil, perto da meia-noite. Ex-jornalista da BBC, Jack recentemente havia assumido um cargo no Instituto para a Guerra e a Paz, uma organização independente que trabalha junto à mídia para promover mudanças positivas em áreas de conflito e sociedades fechadas ao redor do mundo. No Instituto, Jack atuava como diretora no Iraque, um cargo arriscado, mas que ela parecia amar. Era conhecida por sua dedicação à causa, por defender os direitos das mulheres e apoiar o jornalismo local. Respeitada na profissão, Jack tinha uma personalidade forte, era inteligente e determinada. Os acontecimentos daquela noite no aeroporto geraram confusão e controvérsia, tanto entre o público quanto entre aqueles que a conheciam. Ao chegar ao terminal, Jack foi flagrada pelas câmeras de segurança, dirigindo-se a um café, onde pediu uma cerveja e passou um tempo lendo um livro. Cerca de 1 hora depois, Jack seguiu para a sala de espera, onde acabou adormecendo. Como resultado, perdeu seu voo. Supostamente, ela não conseguiu comprar uma nova passagem por falta de fundos. Mais tarde, as câmeras de segurança registraram Jack se dirigindo aos banheiros. Nos 10 minutos seguintes, várias mulheres entraram e saíram do local sem notar nada de incomum. No entanto, em determinado momento, 3 mulheres entraram juntas e pouco depois saíram rapidamente, visivelmente chocadas. Jack foi encontrada morta. Sua morte foi considerada um caso em que ela teria tirado a própria vida, e as autoridades alegaram que a provável razão para isso foi a frustração por não ter dinheiro suficiente para comprar outra passagem para o Iraque. Embora esse motivo tenha parecido estranho para muitos, é importante lembrar que a saúde mental nem sempre segue uma lógica previsível. Ainda assim, essa explicação levantou questionamentos, pois Jack carregava consigo milhares de euros em dinheiro no momento em que foi encontrada. Além disso, ela era uma viajante experiente, acostumada a enfrentar dificuldades ao redor do mundo. Seus colegas também ressaltaram que seu trabalho teria arcado com os custos de um novo voo. Sob essa perspectiva, a justificativa oficial sobre o fato de Jack ter tirado a própria vida parece inconsistente. Muitos lembram que ela exercia uma função extremamente perigosa. Se tivesse sido assassinada devido ao seu trabalho, não seria a primeira vez que algo assim aconteceria. O diretor anterior da organização morreu em um atentado a carro-bomba poucos meses antes de Jack assumir o cargo, e outro jornalista da instituição foi morto por extremistas em 2007. Os detalhes sobre sua morte permanecem envoltos em mistério, mesmo anos depois do ocorrido. Inicialmente, sua família acreditava que ela havia sido assassinada, mas posteriormente, em 2015, mudaram de opinião e passaram a aceitar a hipótese de que ela tirou a própria vida, com base nas evidências apresentadas a eles. Ainda assim, a morte de Jack continua sendo amplamente debatida na internet. O que você acha sobre esse caso? Victoria Hall tinha apenas 17 anos quando desapareceu, a caminho de casa, após sair de uma boate em Suffolk, no ano de 1999. Na madrugada de domingo,
19 de setembro, por volta da 1 da manhã, Victoria deixou a boate acompanhada de um amigo. Os dois seguiram juntos até aproximadamente 2 horas e 20 minutos, quando se separaram próximo à casa da jovem. Poucos minutos depois, sua amiga Gemma Alga, de 19 anos, ouviu 2 gritos, mas não deu importância, assumindo que se tratava de pessoas brincando na rua. Infelizmente, essa decisão de não verificar o que havia acontecido acabou sendo um erro. Victoria nunca chegou em casa e seus pais relataram seu desaparecimento mais tarde naquele domingo. O caso recebeu ampla cobertura da mídia, levando a polícia a receber milhares de ligações com informações e possíveis avistamentos da jovem. 5 dias depois, em 24 de setembro, seu corpo foi encontrado em uma vala por uma pessoa que passeava com seu cão. A investigação revelou que Victoria havia sido sufocada até a morte. No dia 18 de dezembro de 2000, Adrian Bradshaw, um empresário de 27 anos que comandava um jornal local chamado Felixstowe Flyer, foi preso e acusado de seu assassinato. Ele foi a julgamento em novembro de 2001, mas acabou sendo absolvido após o júri considerá-lo inocente. A acusação contra Bradshaw baseava-se principalmente em análises geológicas do solo, que geraram grande debate entre promotores e a defesa. A promotoria argumentava que Bradshaw havia mentido sobre seu paradeiro na noite do crime e que a lama encontrada em seu carro era semelhante à do local onde o corpo de Victoria foi descartado. Testemunhas afirmaram que Bradshaw havia saído de um táxi perto do local do desaparecimento por volta das 2h30 e que passou parte da noite na mesma boate que Victoria. No entanto, um geólogo da defesa contestou as evidências apresentadas pela acusação. O solo encontrado no carro de Bradshaw poderia ter vindo de praticamente qualquer local da região de Anglia Oriental, o que enfraqueceu a acusação contra ele. Em 2019, no 20º aniversário da morte de Victoria, a polícia de Suffolk reabriu o caso. Nos primeiros meses da reabertura, foram recebidas 40 chamadas, gerando dezenas de novas linhas de investigação. Como parte dessa nova análise, os investigadores revisaram 9.000 declarações, documentos, mensagens e relatórios, além de reavaliar os deslocamentos de mais de 70 pessoas. Atualmente, existem cerca de 12.000 registros ligados a investigações policiais e veículos. Pela primeira vez, foram divulgadas imagens das roupas que Victoria usava na noite do desaparecimento. Mas até hoje, suas vestimentas e pertences nunca foram recuperados. Também foi revelado o conteúdo de sua bolsa. Além disso, os investigadores divulgaram imagens de câmeras de segurança mostrando pessoas não identificadas visitando o campo de São Pedro, onde o corpo de Victoria foi encontrado. Essas filmagens foram registradas nos meses seguintes à sua morte, mas até hoje, os indivíduos nelas presentes não foram identificados, nem se sabe o motivo de sua presença no local. As informações sobre essas pessoas foram repassadas à polícia, mas até o momento, nenhuma pista levou à resolução do caso. Victoria era descrita como uma adolescente feliz e carinhosa, sempre com um sorriso no rosto. Infelizmente, o mistério sobre sua morte continua sem solução. Em outubro de 2010, o príncipe saudita Abdulaziz Al Saud, de 34 anos, neto do bilionário rei da Arábia Saudita, foi condenado pelo assassinato de seu servo. Segundo os promotores, o crime foi o desfecho de uma longa sequência de abusos sádicos. A vítima, Bandar Abdul Aziz, de 30 anos, foi morta dentro da suíte luxuosa do príncipe, em um hotel 5 estrelas no centro de Londres, após retornarem de uma noite fora, em 14 de fevereiro de 2010. O príncipe, de acordo com as acusações, frequentemente agredia seu servo por puro prazer. Nas primeiras horas do dia 15 de fevereiro, Bandar já estava extremamente debilitado, apresentando ferimentos como um olho inchado e sinais de agressões anteriores, incluindo uma orelha de couve-flor. Segundo os promotores, ele não tinha mais forças para se defender e acabou sucumbindo à violência do príncipe. Após o crime, o príncipe solicitou bebidas ao serviço de quarto enquanto tentava mover o corpo e limpar os vestígios de sangue.
Quando o corpo foi encontrado, ele alegou que tentou reanimar seu amigo, que supostamente havia sido agredido semanas antes em um assalto nas ruas de Londres. No entanto, as investigações logo revelaram imagens do circuito interno de TV do hotel, desmentindo essa versão. As imagens do circuito interno de TV do hotel mostraram claramente o príncipe atacando seu servo não apenas uma vez, mas em várias ocasiões. O crime também foi considerado em parte de natureza sexual, embora o príncipe tenha insistido que ambos eram apenas amigos e iguais. Ele afirmou ser heterossexual e mencionou ter uma namorada na Arábia Saudita. Mas as investigações revelaram que ele costumava frequentar acompanhantes masculinos e massagistas gays. O assassinato foi brutal. Segundo o patologista, Bandar havia sofrido diversas agressões ao longo do tempo. Sua causa da morte foi espancamento e estrangulamento, além de violentos golpes na cabeça e no rosto. Os ferimentos eram severos. Seu olho esquerdo estava tão inchado que permanecia fechado, seus lábios estavam rachados e seus dentes quebrados e lascados. Havia ainda marcas de mordidas em suas bochechas. Em outubro de 2010, o príncipe foi julgado no Old Bailey e considerado culpado por um júri. Ele foi condenado não apenas por assassinato, mas também por lesão corporal grave com intenção, crime registrado nas imagens do circuito interno. Bandar era órfão e havia sido adotado por uma família de classe média ainda na infância. Nos 3 anos anteriores ao crime, ele viajou com o príncipe como um acompanhante ocasional. Os dois se conheceram através de amigos em comum e estavam hospedados no hotel de referência em Marylebone desde 20 de janeiro. Embora o caso tenha sido resolvido, o crime continua sendo uma tragédia aterrorizante, marcada por uma assustadora sequência de imagens de segurança que capturam os momentos finais da vítima antes de sua morte. Jesse Ross tinha 19 anos e era estudante da Universidade do Missouri, em Kansas City, onde cursava comunicação e política. Em novembro de 2006, ele viajou com um grupo de 13 estudantes para Chicago, Illinois, para participar de uma simulação de Conferência das Nações Unidas. Na noite de 21 de novembro, durante o evento, Jesse e seus colegas participaram de uma festa organizada pelos organizadores da conferência no Hotel Sheraton Towers, na East North Water Street. Pouco antes das 00:30, houve uma reunião de emergência do Conselho de Segurança simulado, na qual Jesse esteve presente. Após a reunião, ele retornou à festa. Seu colega de quarto, Ralph Parker, afirmou que Jesse estava bebendo, mas não aparentava estar embriagado quando saiu do evento por volta das 2:30, dizendo que precisava de uma pausa. Imagens de câmeras de segurança mostram Jesse deixando o prédio. Acreditava-se que ele estava retornando ao hotel, um trajeto de apenas 10 minutos, bem iluminado e monitorado. No entanto, Jesse nunca apareceu em outras imagens de vigilância e não voltou ao hotel. Quando Ralph retornou ao quarto às 6 da manhã, pensou que Jesse estava dormindo, pois havia roupas e objetos dispostos de forma que pareciam cobrir alguém na cama. No dia seguinte, um professor percebeu sua ausência e alertou as autoridades. Inicialmente, especulou-se que Jesse poderia ter caído no rio Chicago, que ficava na direção oposta ao hotel onde estava hospedado, o que explicaria sua ausência nas câmeras. Entretanto, buscas na área e em hotéis próximos não encontraram nenhum vestígio dele. Amigos e familiares afirmaram que ele não enfrentava problemas pessoais na época. Nos anos seguintes, sua conta bancária e celular nunca foram utilizados. Em 2017, seus pais chegaram a acreditar que restos mortais encontrados no Lago Michigan poderiam ser de Jesse, mas nada foi confirmado. Isso, no entanto, não parece ter sido o caso. Jesse era um jovem muito querido, entusiasmado e motivado. Ele conseguiu um estágio não remunerado em uma estação de rádio de Kansas City e seu desempenho foi tão bom que acabou sendo promovido a uma posição remunerada. No ar, ele era conhecido pelo nome de O.P. Cunningham e apresentava um programa matinal chamado Shorty e os Meninos. Seu sucesso profissional e seu bom desempenho acadêmico indicavam para amigos e familiares que ele estava satisfeito com sua vida.
Jesse não demonstrava sinais de que algo estivesse errado, tornando seu desaparecimento ainda mais confuso para aqueles que o conheciam. Para muitos, parece provável que ele tenha sofrido um trágico acidente naquela noite. No entanto, o que realmente aconteceu com Jesse em novembro de 2006 ainda é um mistério, e seu caso continua sem solução.